já chegou, o reino de Deus está no coração do seu povo. Então, a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem essa convicção, tem essa consciência clara. Ele é que manda. É Ele que é o Senhor. Nessa igreja atual, na igreja atualidade, alguns chamam da igreja pós-moderna, é uma igreja que tem uma teologia que tem investido isso. Muitas vezes as pessoas começam a pensar, e isso é pregado de alguma maneira, ensinado de alguma maneira por aí, e nós temos que corrigir, que a gente manda em Deus. Você fala assim, alguém fala assim, olha, você tem que pegar a palavra de Deus e colocar Deus contra a parede. Quando se ele escreveu, ele é responsável pelo escreveu. Então você tem que falar para Deus, Senhor, o Senhor está escrito aqui, o Senhor tem que cumprir. Porque quem manda agora sou eu. E eu uso a tua palavra para mandar o Senhor, tá bom? E o Senhor agora vai me obedecer. E eu vou falar, vou determinar e tem que acontecer. E se não acontecer, eu vou rasgar a Bíblia, porque o Senhor falou, tem que acontecer. Sabe que é assim? O reino de Deus é assim? Irmãos? Quem que é o rei no reino de Deus? É o homem ou é Deus? Quem que é o servo? O servo somente obedece, amém? Amém, queridos? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, se você pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele lhe ouve. Usar a palavra de Deus contra Ele de acordo com os seus interesses pessoais, egoístas, até consumistas, e interesses avarentos da sociedade moderna, sabe? Não vai manipular Deus. Deus não cai nessa conversa. Então, se você ouvir essa teologia por aí, como diz a linguagem da informática, deleta, tá bom? Tem um botãozinho de deletar aí, deleta, porque essa mensagem não é de Deus, tá? Ela veio no mínimo numa mente carnal, talvez até demoníaca, viu? Porque ela tenta manipular Deus. O homem de Deus se sujeita a Deus e fala, Senhor, ainda que essa não é minha vontade, ainda que eu não gostei de beber esse cálice, mas se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Lembra a oração de Jesus? Se for possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é sujeitar à vontade de Deus. Tem hora, irmãos, que Deus não vai fazer a sua vontade mesmo, tá? Tem hora que você vai pedir e Deus vai falar, não. Isso não quer dizer que Ele não te ama, isso só quer dizer que Ele tem um plano maior e perfeito que você não está conseguindo enxergar. Nem sempre nós conseguimos entender. Em Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo geme dentro de nós e ora por nós, e geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito é que realmente conhece a intenção do coração de Deus, conhece a perfeita vontade de Deus, e quando você ora no Espírito, então realmente você ora a oração que agrada a Deus. Amém? Oração na carne não agrada a Deus, não resolve. Então nós temos que aprender a orar no Espírito, conhecer a palavra, estudar a palavra, examinar a palavra, orar a palavra, mas não manipular a palavra. Amém? Graças a Deus. Irmãos, quando você está entendendo o reino de Deus, o que é o reino, e que no reino o reino está no controle total dele. Eu não controlo nada, eu não mando nada, eu não desejo nada, o meu desejo é anulado, a minha vontade é anulada, eu renuncio tudo isso e porque eu levo o meu eu e a minha vontade para a cruz, amém? E na cruz é um lugar de morte. A única instituição na face da terra que é capaz de fazer mudanças sociais significativas, de verdade, que traga pelo menos um pouco de paz para essa sociedade corrompida e sofrida, é o povo de Deus quando começa a orar. É a igreja que ora. A Bíblia diz que haverá pelo menos uma vida mais tranquila e sossegada. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu sei que como cidadãos nós temos muitos direitos, até o de protestar, mas não há outro caminho. Senão o Senhor fala assim, proteste bastante que vai mudar. Ele falou, não, ore bastante que vai mudar. Amém? Amém, queridos? Amém? Aleluia. Mas será que a igreja tem orado por isso? A igreja tem orado por isso? Vocês têm assistido programas de televisão, dos chamados evangélicos,
ouvido rádio, tem as nossas músicas que nós cantamos, livros que nós lemos, que se fala. Realmente, há um grande movimento na igreja de oração pelas autoridades? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Está na mídia isso? Lógico que não está, irmãos. Não está, porque o interesse não é o reino de Deus. O interesse é o reino humano. Então isso não atrai pessoas. Se você fizer uma placa e vem orar pelas autoridades, ninguém vem, irmãos. Vem orar para vocês ou para o seu casamento, todo mundo vem. Se é para o meu conforto, vem orar para um emprego melhor. Aí depois começa a gemer. Você não orou, não mudou o governante e o povo fica gemendo, né? Recebe umas mençãozinhas aqui, mas fica sofrendo lá fora. Sabe o que Deus quer conscientizar a igreja? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que mais? E orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Só através de uma igreja realmente arrependida, que chora, que clama, Deus vai poder sarar essa terra. Para entrar no reino de Deus, você tem que morrer para o seu reino, e para entrar então no reino onde a vida de Deus é que vive dentro de você, não é mais você. Aí Paulo diz assim, não sou eu, mas que vivo, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Amém? Ele diz assim, eu estou crucificado para o mundo crucificado para mim. Você não vai entender o reino se você não entender a cruz. Porque a entrada do reino de Deus, a passagem da entrada é pela cruz, não tem outra porta de entrada. E a cruz é lugar de morte, onde você morre e entra no reino. Jesus falou assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas como você pode nascer de novo se você não quiser morrer para essa velha carne do pecado? Então você só vai nascer de novo se você morrer. Aí então você morre para você e aceita a vida de Deus. Amém? Quantos aqui já morreram para o pecado? Amém? Já morreram mesmo? Pode falar mal à vontade? Pode cutucar? Amém? Pode pisar no pé? Amém, irmãos? Aleluia. Quando eu estava lá em Moscou, há muito tempo atrás, passando por lá, e o missionário falou para a gente, o pessoal aqui é muito bravo, realmente tem um espírito de ira muito grande, só vê a gente gritando, gente brigando, a gente o tempo todo assim, um negócio meio esquisito, não é normal. Aí eles falaram que o ônibus muito apertado, e o missionário falou assim, se alguém pisar no seu pé, você pede desculpa. Não faz cara feia, senão começa a briga. Né? Mas é porque eles não morreram ainda para o ego, né? Porque você tem que encontrar um cristão de verdade lá que está no reino, pode pisar no pé dele que ele vai te amar. Amém? Mesmo sendo russo. Amém? Amém, queridos? Nós temos que entender que no reino são outros valores. Tá? Amém. No reino é assim, se o teu inimigo tiver fome, tomara que morra. Amém? Não. Bem feito. Assim? Não, se o meu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é o reino. E se alguém quiser que você vai forçar você a caminhar uma milha, não vai não, amém? Vai quanto? Uma milha, tá bom? Vai 2 milhas. Se alguém quer levar a sua capa, não deixa não. É assim? Dá-lhe também a túnica. Você está dizendo assim, no reino são outros valores. Quem está no reino achando que é só um blá 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 religioso, que vem aqui, só canta, e ouve uma mensagem bonita, e lê a Bíblia assim, mas sem compromisso nenhum, e vai para casa para aplacar a consciência e tal. Olha, você está só numa religião, não está no reino. Não está no reino. O problema é que hoje a igreja parece estar fora do reino. Está fora do reino de Deus. Então as pessoas vivem uma vida pessoal egoísta do jeito que ela quer, e diz que é evangélico, diz que é não sei de que igreja, diz que é Lavamento Vídeo São Caetano, né? Mas não pode ser, gente. Aqui tem que ser quem está do reino. Amém? Amém, queridos? O reino de Deus. O reino de Deus não tem placa de igreja, viu? O reino de Deus é um só, amém? Está na terra, o reino de Deus envolve todas as igrejas, porque o corpo de Cristo é um só. Jesus é a cabeça de um só corpo. Essas placas aqui é apenas para instituição, para organização, mas o organismo, que é a igreja, que é o organismo vivo, esse não tem placa, é um só. Você pode ir em qualquer outra igreja da cidade, você pode ir em qualquer outro país, a pessoa não fala a sua língua, mas você chegar e falar, estou na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é uma comunhão espiritual. Assim é o reino. Aleluia. Então, precisamos mudar a visão da igreja. Primeiro, que a igreja não pode ter seu próprio reino. Você não pode ter seu próprio reino. O povo de Deus, ele está no reino de Deus. Ele obedece a Deus.
Então, hoje nós vivemos uma cidade, por exemplo, um momento de muitos conflitos no Brasil, conflitos assim ideológicos. Há uma série de propostas de mudanças na política para haver a mudança nos valores sociais. Por exemplo, casamento de homem com homem, mulher com mulher. São problemas que estão aí, né? Estão na mídia. Se aceita o homossexualismo, se não aceita o homossexualismo. Outras práticas. E aí, se alguém pergunta para mim ou para você, qual a sua opinião? Bom, a melhor resposta que você tem para é o seguinte: eu não tenho opinião nenhuma, eu faço parte de um reino. Agora, o reino tem leis. Se você quiser saber qual a lei do reino, o reino que eu vivo, ele é baseado nas leis de um rei, e eu obedeço essa lei. Agora, há coisas que não batem com as leis do reino, mas não é problema meu. Qualquer coisa eu discuto com o rei, não é comigo. Eu não fiz as leis, eu não escrevi as leis do reino, apenas obedeço. Amém? Então não precisamos ficar discutindo certas coisas. Qual a posição da igreja? Olha, a posição da igreja é obedecer o rei. Amém? A igreja não é contra nem a favor de nada, ela apenas obedece ao Senhor. Agora, se o meu Senhor na sua palavra é contra alguma coisa, abomina alguma coisa, eu não tenho outro jeito, eu tenho que ser contra e abominar. Mas não é problema pessoal meu. Eu respeito a opinião dos outros, mas Deus não respeita não, gente. Deus vai pegar aquelas pessoas e lançar todos os malvados, malfeitores no inferno eternamente. Eu não vou fazer isso, ele vai fazer. A Bíblia diz que todo o ímpio será lançado no lago de fogo. Mas não foi eu que escrevi isso, não eu determinei isso. É que o meu rei, ele é justo. E ele estabeleceu que aqueles que o amam e querem a justiça e querem a verdade serão abençoados eternamente. Quem ama a mentira, quem ama o pecado, vai ficar separado de Deus. Mas isso é uma lei do reino. Eu não tenho que dar minha opinião. Está entendendo, irmãos? Tem gente que fica discutindo, brigando. Não, tem que brigar, irmãos. A lei do reino. O que o reino diz? Você tem que conhecer as leis do reino. Nós temos que conhecer o reino de justiça. O reino é de justiça, irmão. Que justiça? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas que justiça é essa? É a justiça dos homens? É a minha justiça? Não, é a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua que é dele, né? Dele, a justiça de Deus. Então, quando você começa a buscar a justiça de Deus, e há práticas que acontecem na sociedade que são injustas aos olhos de Deus. Há muitas, que a sociedade acaba aceitando. Então nós vivemos injustiças sociais, opressão, abusos, os direitos são negados, direitos são distorcidos, pessoas oprimidas. Isso não combina com o reino de Deus. Eu não preciso levantar a bandeira política para isso, eu só tenho que levantar a bandeira do reino, dizer assim que é a lei do reino. Amém? O reino diz que é para respeitar as pessoas, não pode oprimir o pobre, nem a viúva, nem o órfão, tem que ajudar o necessitado. Esse é o reino, porque o reino é baseado no amor. Amém? Amém, queridos? O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, e nós passamos a amar todas as pessoas. Então nós precisamos ter a visão do reino. Jesus veio trazer um reino. Amém? Aleluia. Mas a crise social é bem clara, porque em Provérbios 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Sabe que o povo está gemendo? É porque o ímpio domina. Isso está na Bíblia. Porque se o justo estivesse governando na justiça de Deus, na justiça dos homens, o povo estaria alegre. Seria uma festa, não é verdade? Mas o ímpio está lá. O que a gente faz? Faz uma grande passeata para mudar de ímpio, né? Troca um, põe outro. Vai continuar gemendo. Troca pessoa que não teme a Deus por outro que não teme a Deus. Vai continuar gemendo. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas. Nós temos aqui defender os direitos do reino e ter a consciência clara que enquanto o ímpio estiver no poder, o povo vai gemer. O ímpio domina, o povo geme. Dobra o joelho, Deus muda. Deus muda. Deus muda. Vocês receberam aqui o pastor Daniel da Nigéria? Ano passado ele passou por aqui, uns anos atrás, vários nigerianos passaram, lembra? O Moses Magdugbas, o Joshua e tantos outros passaram por aqui pela cidade. E naquela conferência da RIMO, né? Rede Internacional de Ministros de Oração, passou na cidade, que os 3, 4 anos seguidos. Alguns se lembram dos nigerianos?
Qual a história que eles contaram na Nigéria? Alguns anos atrás, a Nigéria estava paupérrima, dominada por muçulmanos, muita injustiça social, sabe? E a igreja oprimida. E Deus levantou um movimento, começou entre as mulheres, né? Eram as mulheres, o nome em português seria as mulheres choronas. Começaram a chorar. Bem-aventurados que choram, amém? Porque serão consolados. E começou a espalhar na nação, as choronas, né? As choronas. Elas começaram a chorar pela nação, chorar pelos seus filhos, chorar pelo seu esposo. Isso foi contagiando outros pastores, outros líderes, outros homens. Aí Deus começou a mudar a nação. E chegou a um ponto que teve a eleição, né? E aí, quem ganhou foi um homem muito corrupto. A eleição. E as choronas de Deus continuam chorando. Sabe o que aconteceu? Ele não tomou posse porque ele morreu. Amém? Mas em segundo lugar também era um homem corrupto. Ia tomar posse, começaram a orar, também morreu. Em terceiro lugar, bem mal votado, era um homem de Deus. Só sobrou ele, né? E aí então ele tomou posse do poder. Um homem de Deus. E quando o justo governa, o povo se alegra. Poucos anos depois você podia chegar lá, o aeroporto era outro, a cara era outra, Deus começou a mudar. A Nigéria mudou de cara, porque Deus colocou um justo no poder. Porque a igreja saiu na rua fazendo baderna? Não, porque a igreja foi orar. Irmãos, o povo de Deus precisa aprender a dobrar o joelho no chão, que você vai mudar a situação. Nós convocamos a igreja para mudar a sociedade através da oração. Jesus falou: eu vos darei as chaves do reino. O reino veio, mas tem que usar. Que chave você vai usar para mudar essa sociedade? A chave da oração. O jejum e a oração. E Deus vai transformar. Deus vai mudar. Amém? O ímpio vai cair. O justo vai se levantar. E Deus será glorificado. Você crê nisso? Então, ore, Senhor, venha o teu reino neste lugar. Glória a Deus. Começa a orar. Você quer fazer parte? Eu faço parte. Estou no reino. Faço parte do reino. Cidadão do reino. Lá fora as pessoas são apenas cidadãos brasileiros. Você tem dupla cidadania. Você é brasileiro, mas também você é cidadão do reino. É mais cidadão, é embaixador do reino. Faça a sua parte pelo reino, para o reino, através das leis do reino. Seja abençoado, seja tocado, seja transformado e seja também transformador dessa sociedade. Senhor, nós oramos agora pela tua igreja, segundo os princípios da tua palavra. Como cidadãos temos um papel político, mas como cidadãos do reino dos céus, nós somos transformadores de cidade, transformadores de nações, através da oração. A oração muda as situações, muda os governos, muda a sociedade. Usa a tua igreja poderosamente. Seja glorificado e exaltado o Rei dos Reis, Jesus, Senhor dos Senhores.